Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Werbody, Papo Saúde. Eu sou o Reinaldo Dias e hoje estou aqui com o meu parceiro, Lucas Felim. Fala, galera. E hoje o convidado aqui, também parceiro de profissão, Marcelo Donice. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Satisfação total, muito prazer. Lucas. Marcelo. E vamos lá. Vamos lá, prazer todo nosso. Antes de iniciarmos o nosso podcast, nada mais, nada menos que inscrevam-se no canal, compartilhe, ative o sininho, comente, fortalece aí. E quem não tem tempo de ficar assistindo os vídeos aí na íntegra, tem o nosso podcast no Spotify, beleza? Podcast da Werbody. E nada mais, nada menos aqui, vamos iniciar para profissionais e para a galera também que quer saber um pouco aí sobre musculação. Vamos destrinchar muitos temas, né? Então, para a galera que é da área da educação física, personal trainer e formandos que estão chegando no mercado aí também, fiquem à vontade. Lucas, é isso aí, meu amigo. Vamos lá. Marcelo, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você entrou na educação física e como que foi essa caminhada toda até chegar na parte do aplicativo, de empreender mesmo. Boa, legal. A parte da educação física, eu tenho uma irmã 3 anos mais velha que eu, só que na área acadêmica ela é 4 anos mais velha. E ela estava fazendo educação física. Então, a princípio, eu era só aquele menino que gostava de educação física, de jogar bola, e era isso, queria ser jogador. Ao longo do tempo, eu tive uma espichada muito grande, Lucas. Eu fiquei mais alto que meus amigos, e os meus amigos mais baixos, eu comecei a ficar corcunda, assim, por conta da altura dos meus amigos. E nessa época, minha irmã estava ali no 2º, 3º ano da faculdade, e ela namorava o Marcos, que não é mais o marido dela, enfim. E aí ele falou assim, você precisa fazer academia. Eu falei, não, ele precisa a melhor postura, tal. Acho que eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Então, só pra vocês terem ideia, eu tinha 1,78 m, 1,80 m com 61 quilos. Dá pra ter ideia de como era um linguição, assim. E aí eu comecei a treinar e comecei a gostar. Comecei a pegar gosto pela musculação primeiro. E a minha irmã, ela dava aula de ginástica. E eu achava tão... E eu não era o Marcelo na academia, que eu ia na academia que ela trabalhava. Eu era o irmão da Priscila. Então eu não tinha nome, meu nome era irmão da Priscila. Porque ela era professora de ginástica, tem aquela empatia geral, assim, na academia, né? Ela dava spinning, jump, abdominal. Então todo mundo amava a minha irmã. E aquilo começou a me criar uma admiração, não só por ela, que já era minha irmã, mas pelo como as pessoas tratavam ela. E eu falei assim, cara, eu gostei disso e acho que eu vou fazer educação física também. Mas a princípio eu queria fazer para ser técnico de futebol. No primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu fui técnico dos bichos, né? Bicho, eu não sei, bicho é meio antigo, né? Mas acho que calor é pior. Calor é pior. Bicho já é mais novo. Calor entrega. Calor entrega. O primeiro ano da faculdade eu fui técnico dos bichos, eu já descobri que eu não queria ser técnico de futebol. Eu gostava de jogar futebol, não de ser técnico. O cara errava um passe, eu queria matar o cara. E aí eu fui gostando do treino, mantive no treino de musculação e tal. E aí, a princípio, eu entrei no primeiro estágio numa academia de bairro da Zona Sul aqui de São Paulo. E aí eu fui cada vez mais querendo gosto, e aí eu só musculação, e depois desse primeiro estágio ali no 3º ano da faculdade, aí eu não larguei mais a musculação. Bom, esse é mais ou menos como eu inseri na educação física, na parte de musculação. A veia empreendedora, então hoje eu estou fazendo 15 anos de formado, e a minha veia empreendedora ela foi criando, como eu posso dizer assim, imagina uma escada, então eu fui um degrau, outro degrau, 3º degrau, 4º degrau, fui subindo. Em 2010 eu fui pai, com 24 anos, e eu era personal já de manhã, e trabalhava numa academia à noite, ganhava ali uns R$3.000, R$3.500, 24 anos, com um filho para criar, vamos dizer assim. Eu sempre brinco com ele que era um menino, um moleque, precisando cuidar de um outro moleque. E aí eu vi que eu precisava ganhar mais, óbvio, né? Nem casa eu tinha. Quando meu filho primeiro nasceu, eu ainda não tinha nem apartamento.
E aí eu me vi como um cenário da educação física de personal, que eu achava que era o mais lucrativo dentro da minha área, e comecei a correr atrás do personal trainer. Então fui atrás. E aí eu fui evoluindo, entrei em grandes redes de academia, como a Companhia Atlética. A história é muito longa como eu entrei na Companhia Atlética, não dá tempo da gente falar por aqui, mas foi muito bom. Eu entrei em 2010, que meu filho nasceu, foi o ano que eu entrei na companhia. Eu me formei em 2007. Nesses 3 anos eu fiquei em outras 2 academias. E depois na Companhia Atlética, a história de lá pra frente foi boa, porque o Reinaldo frequentou muito Companhia Atlética. Imagina ser como professor, cru, chegar numa Companhia Atlética na Kansas que eu entrei, que é a primeira, é a matriz. Eu lembro quando eu entrei lá como professor, tinham mais de 100 personagens cadastrados. Caramba. E eu entrei lá, trabalhando à noite, com 0 alunos. Eu entrei direto como professor, não tive nem como ser estagiário. E dali eu vi que eu precisava dar um jeito de me destacar para conquistar novos alunos. E como eu estava falando do meu filho e tal, eu sempre falo assim, cara, eu ganho R$3.500, eu queria ganhar 5. Aí eu corri atrás. Aí eu comecei a ganhar 5. Aí depois eu falei assim, cara, se eu ganhasse 10 ia ser muito legal. Eu vou correr atrás. Aí foi 10. E aí foi subindo. Então eu sempre tive, eu acredito muito assim que a minha garra na veia empreendedora começou com meu filho. Porque meu pai e minha mãe, assim, eles não têm essa veia. Então, eu não tenho herdado isso. Até hoje eu falo assim, cara, eu sou um empreendedor que foi caindo no empreendedorismo. Eu não tenho a veia, nasci para isso, sabe? Então, as coisas foram acontecendo. Eu fui evoluindo na carreira, fui conquistando no de personal, com competência, estudando, nunca passando por cima de ninguém, perguntando, tirando dúvida. Eu via que um cara era bom, eu falava assim, cara, o que você faz? Eu não desejava mal. Eu ia perguntar para ele, que eu vou fazer igual. Eu vi o cara dando aulas seguidas na Companhia Atlética, era o meu sonho dar 2, 3, 4 aulas direto, que lá tem um reloginho, lembra? Sim. Eu falava assim, cara, eu quero fazer isso. Eu ia lá pro cara e perguntava e ficava olhando. Eu sempre fui muito curioso e nunca tive medo nenhum de perguntar pro cara, como é que faz isso? Ele vai falar a opinião dele, eu guardo pra mim. Se eu gostar, se eu não gostar, eu falo, obrigado. Eu nunca critiquei ninguém. E dentro desse parâmetro, aí evoluindo como personal, virei coordenador da Companhia Atlética, justamente por conta do meu trabalho e da minha entrega. Eu sempre vestia a camisa, falo da companhia até hoje. Eu não sou mais nada lá, só dou aula lá, mas falo muito bem porque foi minha maior escola. E aí veio o aplicativo, veio as mentorias. Depois que eu virei coordenador, que eu fiquei por 3 anos, eu aprendi o que eu preciso fazer com um estagiário para ele virar professor e virar personal. Eu aprendi a trilhar todo o caminho. Por quê? Quando eu fui coordenador, você faz processos seletivos. O Reinaldo sabe muito bem, deve ter até participado ou até ajudado algum. Tem alguns lá. Eu pegava, assim, processos seletivos com 80 estagiários para 3 vagas, 50, 80, 100 estagiários para 4, 5 vagas. Então vinha aquela leva, eu pedia ajuda dos professores. E aí eu selecionava, eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar dos profissionais de educação física. Mas aí eu selecionava o cara. Eu ensinava tudo, Lucas. Como o cara tem que se comportar, como o cara tem que amarrar o tênis, escovar o dente, passar o perfume certo, na medida certa. Tudo isso eu fazia pro cara aprender. Aí ele virava professor, eu efetivava ele como professor. Aí quando ele virava professor, eu falei, você tem que fazer. Quando você entrar na sala, você tem que cumprimentar os alunos, chamar pelo nome, a se apresentar, fazer uma correção, fazer um ajuste, ver se o cara vai fazer certo. Enfim, eram milhares de processos que eu tinha. Ensinei o cara. Depois que ele virou professor, eu ensinava ele a ser como ele vai captar clientes de personal. E eles captavam clientes de personal através de como ensinava. Pronto. Quando eu saí da coordenação, eu falei assim, eu vou começar a dar curso para personal. Porque eu tinha
esse circuito do processo até ele virar personal, que todo mundo quer ser personal. O cara entra na faculdade, ele quer ser personal, ele acha que é fácil, mas tem um processo. E aí veio as mentorias por personal trainer, veio o aplicativo, vou contar em detalhes, e hoje eu ainda atuo como personal nas horas vagas. Brincadeira. Mas, ô Donício, a gente vai chegar nesse assunto. Em que ano, mais ou menos, foi esse processo de coordenação? Nós estamos em 2023. Boa. Eu fiquei de coordenador lá. Eu saí em 2018. Então foi 2018. Não. Em 2019 foi o ano que eu saí. Desculpa. Me dá uma brecha. Tá. Então 2018, 17, 16. Então, final de 2015, quando eu virei coordenador. Então, você pegou, 2016, 17 e 18. Isso, exato. Tá, esses 3 anos. Aí a pergunta que eu vou te fazer é: como está o mercado de profissionais hoje? Vamos começar primeiramente com estagiários, para depois a gente chegar no profissional de educação física formado. Porque a gente fala de 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos depois. Conforme você está aplicando a mentoria, tá dentro do cenário, tá dentro do nicho. Como é que você vê o cenário hoje do estagiário? Perfeito. Depois que eu saí da coordenação, quando eu me tornei mentor, que foi justo... Antes eu era um mentor enrustido de coordenador, né? Quando eu saí, de fato, eu fui para o mercado de ser mentor do personal, ensinar tudo. Então parece que eu estudei ainda mais o mercado da educação física. Eu ia atrás de informações sobre as maiores tendências do mercado fitness, por exemplo, dos anos seguintes, né? Que é feito pelo ano que passou. E sempre buscando informações justamente para conseguir ajudar quem está chegando. E o cenário hoje do educador físico, ao mesmo tempo que ele tem muita informação, isso é bom, né? Eu digo que assim, se eu tivesse a minha própria mentoria, quando eu me formei, talvez hoje eu estaria ainda num outro cenário muito melhor. Mas eu não tive. E aí, por isso que eu falo para quem é meus alunos de mentoria, que são os próprios estudantes e personagens. Eu falo, cara, aprenda com quem já passou pelo caminho. Eu já errei por você. Vários detalhes aqui, se eu falar, o Reinaldo vai saber, de cobrança de plano de aluno, esses detalhes básicos que eu errei. Hoje eu ensino o cara a ter um processo. O nome da minha empresa hoje de mentoria não é à toa, que é Personal Premium, você, sua empresa. A partir do momento que o personal trainer entender que ele é uma empresa, ele muda completamente o game. E por que eu toquei no ponto do personal trainer? Porque ao mesmo tempo que eu estava falando dos estagiários, ao mesmo tempo que tem muita informação, eles estão com uma tendência em querer pular fases. O que é isso, Marcelo? O que é pular fases? O cara quer se formar ali como professor estagiário, virou professor e já quer ter 10 alunos de personal. Quanto tempo demorou, não sei, Reinaldo, para você ter o primeiro aluno de personal? Eu estagiei na companhia em 2006. Eu fiquei estagiando quase um ano. Quando eu me formei, demorou um tempo. E aí eu consegui capitalizar o primeiro aluno pelo atendimento justamente em sala. Na minha época, não sei, na sua, era camiseta pra dentro, barba feita, tênis sem estar rasgado, uma série de coisas, né, que tinha que seguir as diretrizes lá, a CT, né, CT2, CT6. Não sei se você chegou a pegar essa fase, era meio complicado. O meu coordenador, eu não tenho vergonha de falar, foi o Homero. O Lucas participou do processo. Então, era tudo isso. Agora, o que eu vejo, né, eu fiz essa pergunta para você da questão do estagiário hoje, né, dentro das academias. Como você vê os estagiários? Porque antigamente tinha um comprometimento que você já viu isso daí, né? Que você pegou estagiários. Como é que você vê os estagiários hoje dentro das grandes redes? Cara, eu ressalto muito a Companhia Atlética, porque é onde eu vivi. E lá eles têm chama Novos Talentos. Vamos lá, né? Processo de novos talentos. Eu ajudei ali num certo momento. E lá dentro eles têm vários processos de aprendizagem. Então eles aprendem sobre Pilates, né? Sobre TRX, eles aprendem sobre corrida,
sobre fisiologia, sobre atendimento, sobre a musculação. E isso é uma formação que eu diria assim, a mais rica possível dentro da nossa área, que eu não tive. Eu não tive. O meu estágio foi numa academia de bairro, eu era professor, porque em academias de bairro é diferente de academias de grande porte. Academia de bairro você vira mais um professor, então eu aprendi a ser professor ali, eu não aprendi, eu usava a bermuda de surf com a camiseta da academia, eu não aprendi nada disso, eu fui aprender a ter postura que você falou de tênis, de roupa, quando eu entrei na grande rede de academias. Um pouco antes da academia, da companhia, eu entrei em uma outra que era legal também. Então, assim, o estagiário hoje, para 2023, além dele continuado pelo nosso conselho não podendo exercer de fato a profissão, eu acho que ele deveria se destacar mais, por conta de tanta informação que ele tem, que a gente não teve. Hoje, a gente tem podcasts no YouTube, a gente tem o próprio Instagram que traz gente de muita qualidade no mercado, e o cara tem que colher informação de qualidade para passar adiante. Né? Eu acho que hoje é obrigação do estagiário e como todos que estão vindo na sequência, de ter mais conteúdo para passar. Tá. Puxando esse gancho um pouco ainda da qualidade de informação, e você claramente tem muito contato com o estagiário. Como é que você vê essa questão de ensino EAD? Hoje em dia acho que a maioria dos estagiários que chegam na sua mão ali vem talvez de ensino à distância, não sei, posso estar enganado, mas você vê que tem muita diferença das faculdades presenciais, ou você acha que o que forma mesmo o profissional é o cara dentro da sala ali mesmo? Boa. Essa pergunta é muito boa, Lucas, que a pandemia, ela trouxe uma coisa boa, que foi esse fortalecimento do digital. Né? Eu digo, quando acabou ali a pandemia, eu falava para o personal, foi bom para a nossa área, a gente acelerou aí o nosso processo, que demoraria uns 5 anos, a gente acelerou no sentido de atendimento aos alunos, consultoria online, né? Que é você atender uma pessoa à distância, isso veio muito mais forte. Para você ter ideia, 2020, 2021 ali, quando estava acabando a pandemia, eu passava anúncios falando sobre consultoria online, eu tinha haters assim absurdos. Cala a boca, você não sabe de nada, o negócio é presencial, nunca vai morrer o presencial. E eu nunca disse que vai morrer o presencial. E essa parte da conscientização atual do personal trainer e do professor, entender que a gente está evoluindo, é muito importante. Voltando aqui um pouquinho mais da sua pergunta, o ensino à distância é muito bom, certo? O que eu pontuo hoje, que eu falei que acelerou, a pandemia foi boa, parece que a gente está precisando mesmo de uma coisa híbrida. Ainda se precisa do presencial. Eu sinto falta, agora eu sinto falta. Hoje tem pós-graduação à distância, tem tudo que você quiser, você consegue. A própria formação à distância, ela é boa, porque deu praticidade e agilidade para o professor, mas igual você falou, ainda precisa do manual, né? E assim, eu vou tocar num ponto aqui diferente, que é o meu sonho. Eu sei que vai ser muito difícil, eu preciso de ajuda de mais pessoas, mas eu queria uma educação física diferente. Como assim, Marcelo? Se eu pudesse, né, chegar no MEC ou no CREF e falar assim, ó, você tinha que ter 2 anos de formação, no básico lá, até português eu tive na faculdade. Pega todas as matérias que não são 100% práticas, faz. 2 anos. Os próximos 2 anos, que são 4 anos, o cara já vai escolher mais ou menos qual caminho ele quer trilhar. Perfeito. Então, o cara que quer ir para natação, ele já vai para uma área diferente. O cara que quer ir para musculação. O que faz hoje? Faz 4 anos de tudo. Quando você solta o cara, ele está completamente perdido. Ele está entrando em várias pós-graduações porque ele vai ter que se especializar. Ah, Marcelo, mas talvez acabe as pós-graduações. Nunca vai acabar, porque
Se você for para musculação, dentro da musculação você tem várias opções, biomecânica, fisiologia, nutrição, esportiva. O próprio personal dentro da musculação. Exatamente. Então, assim, o EAD é bom, mas eu prefiro, vamos se dizer assim, eu vou ficar no meio a meio. Sim. 50% de cada seria ideal. Eu acho legal você ter falado essa questão. Vou até passar pro Lucas. Eu vou só acrescentar que você comentou aí. Porque, assim, abre muito o leque, né? Abre muito. E aí, para qualificar o profissional, é melhor fechar esse leque. Então, afunilar. Faz 2 anos e aí depois o cara se especializa no que ele vai seguir. E depois ele vem com as pós. O Lucas quer falar um pouquinho, Lucas, que você fez um curso lá fora, né, de personal. Eu gostei muito do que você falou, assim, pra mim é muito interessante. O Reinaldo sabe da minha história, assim, porque eu fiz um curso fora de formação em treinamento de condicionamento e força, e lá você fica dentro de uma sala de musculação. Assim, não é que não me interessa por outros esportes, mas, tipo, a base de outros esportes, a mãe é a musculação. Então eu sei mais ou menos a natureza do esporte e lá dentro eu vou dar o estímulo certo. E eu comecei a cursar educação física aqui no Brasil depois para validar meu currículo e foi o que você falou, assim, você vê tudo muito pela superfície. Você falou, pô, a pós-graduação não vai morrer. Com certeza não vai morrer, porque você sai de lá e você tem que se especializar e tem que aprofundar. E eu vejo muito isso também. Não adianta você sair da faculdade achando que você sabe alguma coisa. Você tem acesso a muita informação hoje em dia, muito curso online, ou a própria mentoria que você falou aí. Realmente, o cara dentro da sala de musculação, hoje em dia tem muita qualidade de formação para ele estudar. Mas eu gostei muito desse desenho que você fez aí de um possível novo curso de educação física. Faz 2 anos. Cara, é perfeito. Assim, para Igual mim... o médico. Exatamente. O médico faz exatamente isso. É mais tempo deles porque justamente ele faz uma formação e depois ele é obrigado a fazer uma residência próximo do que ele quer exercer. Sim. É justamente isso. Já conversamos aqui no canal com 2 coordenadores, eles falam a questão já de que levaram para frente isso, mas a questão de custo, como é que vem estudando, né, com os reitores de algumas universidades, então assim, não tem nada definido, enfim, vamos aguardar, né? Mas damos segmentos aqui, vamos dar segmento. Quais os principais benefícios de você contratar um personal trainer? Boa. Como eu sou apaixonado pela nossa profissão, é muito fácil para mim falar isso. Mas eu acho que todo mundo deveria treinar ou com um personal, ou pelo menos com um parceiro de treino. Eu ainda vou ter o meu próprio personal, eu juro por Deus. Hoje eu tenho colegas, né, que treinam comigo, tem um monte de amigos, graças a Deus, a minha trajetória, tem gente que fala assim, eu queria ir dar um treino com você e tal. Mas o benefício para a gente que já treina, eu digo que o meu treino rende de 15% a 20% a mais quando eu estou acompanhado. E não é só de carga, não é só de peso levantado, mas é de intensidade, é de tempo de intervalo, eu consigo jogar um método, eu consigo fazer um método pirâmide que eu vou precisar de mais peso também com ajuda. Eu converso menos, eu não olho no celular, cara, meu treino rende muito mais. Se tratando de pessoas não é nem não treinadas, não treinadores, eu estou falando mais de mim, mas para o público final, qual a importância da pessoa ter um personal? É basicamente você ter um direcionamento. O personal ele vai te direcionar para o caminho mais rápido. Eu digo assim, quando eu era professor de sala, eu falava para a pessoa do meu lado que eu estava atendendo, eu vou te dar uma receita de bolo aqui. Vou te dar a fichinha, receita do bolo. Tá aqui, perfeito. Meia xícara de leite, tudo certinho. Tô aqui, ó. Você vai preparar, fazer, jogar no forno e fazer o bolo. Com o personal, eu vou fazer a receita para você, vou colocar no forno, você só precisa esperar o bolo ficar pronto. Isso sempre ficou muito claro quando eu falava essa brincadeira. Porque a pessoa fala assim, pô, legal, porque fica uma quase que uma metáfora para ele entender o que eu quero dizer, o que é o comportamento de um personal. O que é? Você consegue fazer o bolo sozinho? Consegue, tá aqui a receita. Mas você pode ir muito mais rápido e muito melhor comigo. Então,
Aí a gente fala de periodização, risco de lesão, intensidade do treino, esses detalhes assim mais técnicos. Você estando com o personal, com certeza o seu caminho vai ser muito mais rápido. Eu sou duvidoso em falar, né? Sim. Porque até na época que eu fui competir, eu tive colegas, né, de profissão que puxavam meu treino. O Lucas chegou até ver, o Douglas Monge era um, né? E o Ponche foi meu coach. E a gente começa a ver que profissionais da área também, tipo, aliás, atletas, tem que ter o preparador dele, porque ele não consegue se enxergar. E ele consegue avaliar e montar o treino, o método certo para ele, né, acertar os déficits que ele tem. E eu falava sempre, assim, a gente nem conversou. E eu falava sempre pro Douglas, quando acabava o treino, eu falava, cara, um dia ainda eu vou contratar um personal. Olha só. Porque acho que todo educador físico, ele fala, treinar é bom, a gente sabe disso, sabe dos benefícios, mas a gente pensa, pô, se eu tivesse um personal aqui para puxar o meu treino, seria muito mais, né? Motiva mais, você também aprende a se comportar, porque é uma pessoa que vai te nortear naquele momento. Essa é a forma que eu enxergo. Faz sentido, né? Todo médico precisa de um médico. Sim, exatamente. Essa foi muito boa. E ainda eu falo mais. No meu círculo de amizades, assim, de pessoas que não são da área fitness e perguntam, né? O que você acha? Eu queria treinar. E me pedem recomendações. E fala, como é que você fica assim tão bem, treinando sempre? Eu falo, meu irmão, eu tenho preguiça igualzinho você. Eu amo preguiça. Uhum. Quem falar que não tem preguiça é mentiroso. Sim. Pô, ficar deitado no sofá ali é uma delícia. Dormir um pouquinho mais é muito bom. Tem dia que eu vou treinar ali 2, 3 horas da tarde, que eu tive reunião, dei aula, que eu dou aula ainda. Eu tô acabado. Só que eu sei que eu vou ficar melhor depois. Então eu sempre falo assim, cara, eu sei que depois vai ser bom. Então mesmo empurrado, com preguiça, com pré-treino, com café, eu vou treinar porque eu tenho que fazer o que deve ser feito. E eu sei que eu vou sair muito melhor do que eu tô naquele momento. Então se a preguiça vencer uma vez, ela vai vencer 2, ela vai vencer 3, o sofá é uma delícia e você vai perder e vai virar sedentário e a gente sabe tudo que vem de risco dali pra frente. Legal. E Marcelo, fala um pouquinho aí, como que você vê a indústria fitness, para onde que ela está indo? Em termos, a gente já estava conversando ali antes, né, da gravação, tem muito hardware que seria máquinas, as máquinas estão evoluindo, mas tem muito software hoje em dia, tem um aplicativo que você está inserido. Quais são as tendências que você vê para o mundo fitness, wellness, assim? Boa. A primeira, se eu não me engano aqui, se eu não falar besteira, eles dizem como wearable, que são não só aplicativos, mas relógio, aplicativos, aquelas telas que a gente estava conversando com um professor virtual ali para o cara fazer. Essa é uma das tendências, né? Outras tendências são a própria consultoria online, que eu falo aqui para o Brasil, para eles é mais aplicativos de treinos, mas aqui eu trouxe eu dei voz e dei tecnologia para o personal. A consultoria online cresceu, que foi o quê? Atendimentos online. Só para o pessoal não confundir, não é você ligar para o seu aluno por vídeo e dar aula. Aquilo é uma aula online. A consultoria online é como você fazer um atendimento, uma prescrição para o aluno, uma periodização, um planejamento para o cara à distância. Hoje eu tenho alunos do mundo inteiro. Tenho aluno de Portugal, que já está mais de 3 anos comigo. Eu tenho aluno de Barcelona. Eu tenho aluno na Irlanda, na Austrália. Tenho muitos alunos. O meu aplicativo ele roda no mundo inteiro. E um dos mercados fitness que veio, além do wearable, que são materiais como Apple Watch, que organizam sua vida diária de treino e tal, aplicativos de treino e para o personal montar treino. Então a consultoria online cresceu muito. A parte de máquina, essa tecnologia de máquinas, qual que é o lance da máquina? O maquinário ele ainda é um pouco mais específico, né? O que o mercado fitness trouxe mais foi assim, ampliar a atividade física. Tá. O que é o aplicativo de treino, não o meu, que tem o treino lá dentro? É para qualquer pessoa poder treinar, de qualquer lugar.
em casa. Então, a gente começou a ajudar mães que não têm tempo de sair para treinar. Ela liga ali na TV e assiste um treino completo. Então, essas ferramentas ajudaram muito a falar de atividade física e expandir o próprio trabalho do professor. Porque por mais que a pessoa tenha uma coisa pronta, às vezes ela quer uma coisa individualizada. É aí que a gente entra. Então, a gente não tem que brigar contra a tecnologia. A gente tem que ser aliado a ela. Falando de maquinário que a gente estava conversando ali, né? Hoje, controle de cadência. Isso é muito legal. Faz com que o aluno senta, ele coloca a série, quantas ele tem que fazer, quantas repetições ele tem que fazer e a carga. O próprio sistema faz ele controlar a execução, que a gente chama de cadência, que é o controle das fases do movimento, tanto concêntrica quanto excêntrica. O cara não fica ali sentado fazendo tudo errado. Então, é uma evolução surreal que está acontecendo. Quem tem acesso vai ser beneficiado e quem não tem acesso, hoje a gente tem outras ferramentas que vão ajudar. Legal. Eu acho interessante isso. Óbvio que o personal nunca vai ser substituído, mas a gente até estava conversando, uma máquina dessa que controla a sua cadência, ela também dá um feedback para o profissional que está passando aquele protocolo de treino, né? Porque uma coisa é você passar o protocolo de treino, o cara olhar e fazer. Você não vai, como você não está tendo feedback, você não está vendo o que ele está fazendo, se ele falar que fez, ok. Que é a diferença, né, da aula online. A aula online você está olhando. Uhum. Mas a partir do momento que conseguir juntar essas duas coisas, né, o protocolo de treino, a periodização, com uma inteligência, uma máquina inteligente que consiga te guiar mesmo ali, né, na cadência, aí fica perfeito. Eu sou de acordo, assim, eu acho que está indo para esse caminho. Não, sem dúvida. E o que você falou falando pro personal, assim, para ele não ter medo disso, eu vou te falar o seguinte, Lucas, se amanhã, 50% das pessoas que precisam fazer atividade, aí eu tô falando eu fiz uma pesquisa, as 5 doenças que mais matam no Brasil. Aí vem obesidade, hipertensão, que é quase que uma atrelada na outra, câncer e tal, enfim. Todas as 5 que eu pesquisei, todas elas no final estavam assim, como você faz para, como fala? Evitar, exatamente. Como você evita essas comorbidades. Atividade física. Pronto, beleza, pega esse dado. Aí eu falei para você, se 50% dessas pessoas amanhã falarem assim, eu quero começar a treinar com personal, infelizmente eu te digo, vai faltar personal. Vai faltar personal preparado. Por quê? Quantas aulas um personal consegue dar em um dia? No máximo. No máximo, se o cara for o Superman, ele vai dar 24. 24 aulas, certo? 1 hora por aula, mais ou menos. Sim. 24 horas. 24 aulas o cara consegue dar. Como você consegue expandir isso? Como você consegue ter 50? Hoje eu tenho 70 alunos de consultoria online. Como? Já respondi. Consultoria online. Então, eu falo esse dado com tristeza. Se amanhã 50% das pessoas que precisam fazer atividade física decidirem treinar, vai faltar personal qualificado. Eu falo isso com tristeza, porque eu queria que fosse outra realidade. Sim. Quanto mais o personal for preparado e ele entender que isso aqui é uma rede de apoio e não tem concorrência, a gente vai crescer muito mais. Quanto mais as pessoas souberem sobre consultoria online, sobre atendimento online, mais a gente vai ter clientes. Legal. Médico da alta, fisioterapeuta da alta. A nossa área não tem alta, é constante. Atividade física é para a vida, né? Tem que ser uma manutenção preventiva para a vida. Fora os benefícios que a gente fala, bem-estar e etc. E não dá para nem entrar no número de benefícios que são inúmeros, né? E a gente sabe que é um mercado que vem cada vez crescendo mais, né? Vem atingindo. Eu acho que, desculpa, só para você falar uma coisa muito legal que sobre o ciclo da musculação, que alguém vai sempre pisar ali, eu falo assim, até para o meu ciclo de amigos. E meu ciclo de amigos é engraçado porque eu nem falei pro pessoal, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 13 anos e um de 11 anos. Eu fui pai com 24 anos. Hoje eu tenho 37, meu filho com 13, meu outro com 11.
Os pais dos amigos dos meus filhos, eles são basicamente entre 10 e 15 anos mais velhos. Então, minha rede de amigos, às vezes, não são só da mesma idade que eu. Enfim. E eles me perguntam assim, né? Ah, mas eu não gosto de musculação. Aí eu falo assim, ó. A musculação é o seguinte, ou você vai por amor, ou você vai por dor. Em algum momento, você vai cair na musculação. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Então, cara, e tá em pura ascensão o mercado de atividade física justamente por conta da pandemia. O pós-pandemia, todo mundo falou a importância de você ter uma saúde. Então, o nosso mercado cada vez vai crescer mais por conta de toda O cenário hoje em dia. Né? Exatamente. Todo mundo fala para você fazer atividade física, cuidar da saúde, emagrecimento e é isso. Eu defino para alguns alunos da seguinte forma: escovar os dentes. Tem que escovar os dentes todos os dias e após as refeições. Hoje você nem pensa mais, é automático. Atividade física da mesma forma. Ou seja, se você não fizer a manutenção nos seus dentes de escovar, ele primeiro vai te incomodar, odor, mau hálito, etc. E depois vem os agravantes, né? Vai pudrificar, vai cair, vai ter que usar prótese e tudo mais. Corpo é a mesma coisa. Atividade física tem que ser. Então você tem que fazer musculação, né? Eu defino dessa forma. Até hoje eu falo, ó, você escova os dentes? Escova. Então atividade física é pra vida. Tem que todo dia lá fazer, óbvio, não precisa, né, destrinchar 2, 3 horas e etc. Faz atividade física com um profissional que vai te orientar e vai saber aí a sua priorização, o seu limiar. Perfeito, perfeito. Você tem algum treinamento, algum método de treinamento preferido que você gosta, tipo, de atuar mais? Se você quiser, eu afunilo a pergunta, mas eu falo do método no geral e você escolhe. Legal. Óbvio que eu gosto, né? Uma das coisas, as primeiras coisas que eu comecei a falar quando eu saí lá da coordenação e comecei a falar com o personal, justamente eram os métodos de treinamentos, que eu tinha alguns que hoje não são mais novos, porque a galera já conheceu bastante, graças a Deus, eu fico feliz. Mas naquela época ali, 2018, 2019, tava vindo com mais força, né? Até o Patrick Tur veio pro Brasil, fez todos aqueles vídeos, e aí tinha o CCS, Rest Pause, que ele trouxe o Cluster 7. Então, eu sempre gostei muito dos métodos de treinamento. Dentro disso, né, eu sempre fui um cara que, primeiro você tem que respeitar a execução. Perfeito. Execução, a técnica, aí vem o método, depois ainda vem a carga. Então, se o cara faz o contrário, ele não sabe executar e quer pôr carga, é aquilo que a gente vê de vez em quando na academia. Ou se machucando, ou fazendo tudo errado e vai virar meme no Instagram. Então, execução, técnica, método, depois, por último, a carga. Isso eu ensino para todos. Se eu tenho um método preferido, eu falaria o Cluster 7. O Cluster 7, basicamente, eu gosto dele porque ele é um método para você usar 90% de um RM, tá? Para fazer 20 repetições em média. E você pode fracionar. Você não vai conseguir fazer 20 repetições com 90% de um RM, tá? E você pode fracionar ele por partes, descansando de 10 a 20 segundos. Porém, o detalhe que eu mais gosto, você só vai contar as execuções perfeitas. Então, vou simular aqui, Lucas, para você entender. Pus lá o supino inclinado na máquina, tá? Pus 90% de um RM para mim, vai. 3 bolachas de cada lado. Para mim seria 4, brincadeira. 3 bolachas de cada lado. E eu tenho que fazer 20. No método convencional, se eu coloco 90% da carga, o meu personal fala, faz 8. O que a gente faz? A gente se posiciona ali, vai, começa a fazer. 1, 2. Instintivamente, o nosso cérebro fala assim, caramba, eu preciso fazer 8? Não vou conseguir. O que a gente faz? Ou acelera, ou encurta o movimento. Porque você pensa, o seu corpo fala assim, cara, como é que eu vou chegar lá na 8ª? Se na segunda eu tô morrendo? E aí começa a fazer o exercício errado. O Cluster 7 é você pegar essa carga que você pegar essas 20 repetições e você começar a fracionar com execuções perfeitas. Então eu pego
me posiciono, faço lá 1, 2, tá indo bem. 3, cara, não vou conseguir fazer a 4ª, vai sair ruim. Eu paro, dou 20 segundos de intervalo, vou de novo. Sai 2, saiu 3 de novo. E assim, devagar, nem que seja de 1 em 1, eu vou terminar 20. Se tratando para treinador, o ideal é que você estimule o 90% de RM para você acertar. É mais ou menos o cara vai ter que fazer de 3 a 4 repetições. Se ele for fazendo de 1 em 1, talvez você superou os 90%. Você foi muito próximo quase do 100. E aí ele pode fazer um teste de um RM com o aluno para... Então esse seria o método que eu mais gosto. Perfeito. Respondendo direto à pergunta. Sim. Aí você acha que, assim, por exemplo, pra você encontrar essa carga... Isso é uma dúvida que eu sempre tive, na verdade. Para você encontrar essa carga, digamos que você vai fazer 20 repetições, você vai fazer 5 de 4. Seria 4 repetições? Ou fica entre 3 e 6? 6 já é muito. Reps. É. Não importa. Você pode fazer a primeira de 4. A segunda de 2. Você entendeu? Foi isso. Mas aqui na verdade assim, você falou 90... Porque... Você quer saber como eu acho um RM? Não. Não. Você quebrou ali... Você vai fazer 20 repetições. Isso. Você precisa fazer certinho 5 de 4, você pode... Exatamente, não. Você pode... Uma série de 5, daqui a pouco uma de 2. Exatamente. Legal. Basicamente, se você experimentar, a primeira você vai fazer uma 5. Tá. Se você fez 8 na primeira, errou também no RM. Exatamente. Então vai sair mais ou menos ali 5. Aí a segunda também sai mais 5, já são 10. Aí depois sai 4, depois sai mais 4. E aí, igual eu falo, não existe uma regra. Eu falo isso quando eu dou o curso presencial. E eu tenho um curso só de métodos também que eu gravei online, gravei ao vivo, gravei com gente treinando lá na companhia. E eu falo, não é uma regra. Ah, não. Fez 20, para. Não, cara. Fez 21, fez 22, fez 18, 19. Eu dou voz e dou a ferramenta para o personal utilizar da melhor maneira possível. Você é meu aluno, Lucas, tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal. Eu tenho que saber. Ah, não. Hash pause é assim, cara. Ah, não, mas não tô conseguindo. Não, vai lá, grita na academia. Vai. Eu não sou assim. Eu tenho o meu perfil e eu ensino do jeito que eu gosto. Então, assim, não tem uma regra igual 5 de 4. Não tem, calma. 90% de RM você tem que ajustar. Perfeito. Você vai ver que vai sair do jeito que eu tô te falando. Tá, legal. Vamos lá. Gostei da explicação. Entendo, nós aqui profissionais. Uma RM, fala pro público de casa, pra entender, tipo assim, nós estamos falando os profissionais, Tá certo. né? Mas papai e mamãe tá lá. O que é uma RM? O Marcelo vai falar pra vocês aí, viu? Uma repetição máxima. Certo? Legal. Colocou a carga de 90%. Aqueceu antes, uma mensagem que vai começar uma atividade. Então, você que tá assistindo, não vai chegar na academia, colocar 90% e ir lá pra invade supino e botar pra quebrar, né, Marcelo? Vamos explicar aí pro pessoal, né? É isso aí, não. O 1RM, o seu treinador, precisa encontrar. É um teste que é feito. Provavelmente ele sabe, certo? Deveria. E aí, a partir do teste de um RM, ele vai prescrever o 90%. Agora eu vou falar uma coisa interessante. Eu tô com 16 anos como personal trainer. Eu tenho quase um feeling do RM. Do RM, não do 1RM. Das repetições máximas das pessoas, de qualquer aluno. Qualquer pessoa ali que eu for treinar, eu tenho uma base. Eu posso errar? Eu posso errar. Mas eu quase sempre acerto. Já Pelo feeling. Exato. E assim, como o Marcelo mencionou aqui mesmo, é o treinador, tá? Não vai você aí chegar em casa, né? Entrar debaixo da barra sem o treinador, sem alguém assistindo, bum. Né? Porque a gente fala que hoje não só tem academia, que é o treino assistido. Nós temos condomínios, né? Que hoje tem um mega suporte. Sim. E aí o cara escutou ou não? Ele tá falando aqui com um profissional, com o treinador. Isso aí. Pra não... Mas é isso, vamos dar seguimento aqui. Como você mantém seus clientes motivados a longo prazo? Legal. Primeiro ponto
que eu falo, assim, dos meus clientes motivados, eu falo sobre produtividade. Então, graças a Deus e ao meu trabalho, eu tive alunos muito bem-sucedidos, vamos dizer assim, né? Tem os alunos mais conhecidos, que a galera gosta de ouvir, né? Marcos Mion, Paulo Musi, que foi meu aluno durante 4 anos, Marcos Mion sou até hoje. E eu tenho os alunos que a galera não conhece, né? Já tive diretor da BMW, diretor da Amazon, diretor do jurídico inteiro da Mondial. Então são pessoas extremamente bem-sucedidas. E o que se assimila de todas elas? Que todas cuidam demais da saúde, principalmente do treino. Então eram todos que me contratavam ali 4, 5 vezes por semana. Por quê? Olha o poder da atividade física. Quando a pessoa é dedicada ao seu corpo, à sua saúde, reflete no resto, no trabalho dela. Então, isso para mim é uma das maiores motivações. Como se mantém um aluno motivado? A galera vai querer achar que eu vou falar assim, é uma avaliação física? É uma meta? É um corpo? Não, é ele cuidar da saúde e se manter produtivo sempre. É isso. Perfeito. Quer perguntar aí, Lucas? Consistência, né? O cara ter consistência e com o tempo ele vai começar a ver. Com o tempo não, eu acredito que atividade física não precisa de muito tempo. Logo após o treino, como você comentou, logo após o treino o cara já vai ver um resultado ali. Não necessariamente precisa ser físico, Boa. mental, mas o cara vai ver. E a gente não falou de estética. Falando de estética, Boa. quais são os principais erros que você vê quando o cara quer botar o shape lá, ele quer ficar... Quais são os principais erros que você vê com relação à atividade física? Primeira coisa que eu vejo, sem orientação ou com orientação? Com orientação ele deveria não errar, vamos dizer assim, né? Vamos partir disso. Mas sem orientação, o maior erro é ele tentar ser uma pessoa que ele nunca vai conseguir ser. Tá. O que é isso? Cara, um atleta de fisiculturismo, 90% das pessoas não vão nem chegar perto. A gente tem um aqui e eu sei a distância que é de chegar a um nível de competição. E o cara vê aquilo ali no Instagram, ele acha que ele pode ser igual. E aí a gente entra mesmo na parte ruim de uso de anabolizante de forma completamente errada, treinos excessivos por muito tempo. O cara quer viver uma vida que ele não tem como. Quando a gente fala de um atleta, por exemplo, que foi eu quero dar um exemplo bem grotesco para a galera entender mesmo. Sim. Cara, o cara vive daquilo, ele tem patrocínio, ele dorme às vezes 2 vezes no dia, ele tem as refeições prontas. O cara que vive a mesma vida, só que ele tem que acordar às 6 da manhã para pegar o ônibus para ir trabalhar às 8 e almoçar e em 1 hora trabalhar até às 18, sair de lá, ir para academia, treinar, voltar para casa, preparar a refeição do dia assim. Como que ele vai fazer isso? Então, resumindo, o maior erro das pessoas é tentar se encaixar num padrão de uma outra pessoa. E o segundo erro, não buscar informação, não buscar ajuda. Hoje em dia você tem um bom personal, às vezes por R$150, que é o preço de uma consultoria online. Tá. Então, assim, não pode ser o preço. Se tem informação e tem professor de qualidade por aí, com custo muito baixo. Entendi. E de propósito, é o que eu ensino. É pra gente ajudar o maior número de pessoas. Perfeito. Marcelo Donice, me fala como o Paulo Musi foi procurar você para treiná-lo. Como é que surgiu essa história? Boa. Muita gente pergunta isso aí, né? Eu era coordenador da Companhia Atlética e o Paulo Musi, pelas redes sociais, eu sabia que ele gostava de treinar cedo. E ali no Brooklyn, onde era a antiga clínica dele, eu já comecei a ter alunos que eram pacientes dele. Então, assim, a gente já tinha eu sabia quem era. Aí meus alunos falavam, não, eu treino com o Marcelo Donice lá na Companhia Atlética. Então ele já começou a ouvir o meu nome, era amigo do Janu também. Tinha o lance lá tinha treta com eles e tal. E depois eu descobri que o Paulo Musi estava treinando numa academia. E ele chegava às 5 da manhã e ficava esperando a academia abrir às 6. A academia só abria às 6.
Quando eu descobri isso, a Companhia Atlética abria 5, eu era coordenador, e eu falei com a equipe de marketing, falei, gente, era muito interessante a gente dar uma bolsa para esse cara, além dele ser o Paulo Musi, um médico do esporte e tal, a clínica dele é do outro lado da Berrini. Então é muito interessante, cara, os caras aceitaram na hora, falamos com ele, pedi pro Genon falar com ele, e ele amou a ideia, porque ele chegava às 5 da manhã e já treinava. Então ali ele já descobriu o meu nome. Foi o Marcelo Doniz que conseguiu a bolsa para ele ali na Companhia Atlética. E aí seguiu. Teve um dia à noite que eu tinha acabado de dar aula de personal e ele tava chegando para treinar ali sozinho. Ia treinar peito. E eu sempre fui muito técnico. Eu sempre gostei muito de biomecânica e sempre gostei de ajustes, detalhes no treino que fazem muita diferença. Você que treina sabe. E eu falei, Musi, cara, faz esse exercício aqui. Eu pus o banco inclinado no crossover, aquele crucifixo inclinado no banco. Fiz um ajuste ali na lombar, pedi para ele fazer um movimento assim um pouquinho diferente do que ele está habituado. Ele falou, nossa, senti bem aqui esse exercício, obrigado. Ele é muito educado, ele é tímido e é muito educado. E aí eu falei assim, cara, eu acabei de dar aula aqui, quer que eu puxe seu treino de peito? Ele falou, cara, você faria isso? Eu falei, lógico, vamos lá. E fizeram um treino de peito. No final ele falou assim, nossa, obrigado, faz tempo que a gente falou de treinar, né, treinador ou treinar grupo, enfim. Ele falou, faz tempo que eu não treinava nessa intensidade. Eu falei assim, cara, show, foi embora. Na semana seguinte, casou de novo, e aí eu tava acabando uma aula, e essa minha aluna era paciente dele, então ele veio cumprimentar, ficaram conversando ali, eu tava com a camiseta de personal no ombro, assim, e aí eles se despediram, eu falei, Musi, cara, acabei minhas aulas, quer fazer? Ele falou, mano, bora fazer costas. Aí eu fui, puxei o treino de costas. Nesse segundo dia eu falei assim, ó, eu sempre tô aqui na companhia, eu ficava o dia inteiro. Como eu era personal lá e coordenador, eu passava o dia lá na academia. Eu falei, o dia que você estiver vindo pra cá, me manda uma mensagem e a gente treina. E aí começou. Um dia ele foi e falou, cara, mamá, você tá aí? Eu falei, tô. Aí ele, vou fazer bíceps e tríceps. Eu falei, vem. Aí a gente treinava. E assim começou ele a gostar do meu treino, e ele me mandava uma mensagem para mim treinar, e aí assim a gente ficou durante 4 anos. Então eu falo assim, eu falo pro personal, você tem que estar sempre preparado para a oportunidade. Qual é o erro da maioria, principalmente, eu falo das pessoas, mas principalmente eu posso falar com propriedade da minha área. Ele espera o aluno procurar ele, perguntar se ele tem um produto ou uma consultoria online. Aí ele vem para mim, que hoje faço a mentoria, e fala assim, Marcelo, eu preciso aprender a fazer consultoria online, o aluno tá me pedindo. Já era. Tarde demais. Exatamente. Então, quando eu dei essa dica pro Musi, eu já estava 100% preparado. Então eu já sabia tudo que eu tinha que fazer, eu dominava o treino, dominava a biomecânica. Então, quando a oportunidade passar, eu já estava preparado para ela. A maioria das pessoas vai esperar o cara chamar, aí ele vai se preparar. Aí não vai conseguir. Imagina se eu atendesse o Musi ali e falasse, não, peraí que eu preciso estudar um pouquinho mais de biomecânica. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro e te dar um toque. Aí não tem jeito. Então foi a oportunidade, no momento certo, é óbvio, mas eu estava muito bem preparado. E óbvio que é o meu treino. E aí eu digo muito mais do que somente o treino, né? Que é o que um personal tem que ser. É o meu jeito de falar, é a minha educação, a minha inteligência, não de falar de fisiologia. Minha inteligência é de falar de outros assuntos. O que a gente menos conversava era de fisiologia. Eu conversava de vários outros assuntos. Então o personal engloba tudo isso. Não é só treino. É muito mais do que treino. É o feeling da comunicação, né? E o Mion, como chegou pra você? Boa. O Mion, ele sempre treinou com o Janu, que é meu amigo, né? E nessa época do Musi, o Mion tava... acho que era 2017, 2018, o Mion tava bem, treinando bem. E ele comentou com o Musi, comentou com ele, falou assim, cara, uma vez por semana, faz um treino com o Marcelo. Porque eu tava muito fresco na parte dos métodos novos de treinamentos, que o Musi fez aquelas propagandas lá junto com... Né? Nem propaganda, eles fizeram vários cursos quando trouxe o Patrick Tour pra cá, e trouxe os novos métodos
Não é CCS. CCS é um dos métodos. SST, justamente. Quando ele trouxe o SST e o Muzi fez essas gravações com ele, quando ele vinha treinar, ele me ensinava, ele falava, mamá, é assim, assim, assado, bora testar. A gente testava. Então, pra mim, eu peguei da fonte. Escola. Exatamente, peguei direto da fonte. E aí o Muzi falou pro Mion, faz. E aí, por muito tempo, eu ficava dando uma aula por semana pro Mion. Até que no final de 2020 ou 21, o Janu mudou de cidade. E aí eu assumi o treino com o Mion. Hoje eu dou aula pra ele todo dia. Puta que legal. Puta história. Legal, muito bacana. Dando, né, continuidade aqui, em algum momento a gente falou muitas coisas boas, né, da nossa área, mas em algum momento você pensou em largar a profissão? Várias vezes. E esse momento, assim, você tem mais ou menos a época e o porquê? Claro. A desvalorização do profissional de educação física, ela é muito grande. Hoje, em 2023, eu culpo um pouco a gente, né? O nosso posicionamento, a forma de se comportar. Igual eu falei aqui no começo, eu já errei pelos próximos professores, né? Então, a falta desse comportamento de empresa... Então, teve alguns momentos que eu estava ali no final do ano e o aluno chegava e falava assim, Marcelo, eu vou viajar e eu volto só na metade de janeiro. Beleza? Tipo, não vou te pagar. E você falava, cara, mês de dezembro, eu não tenho 13º salário. O que eu vou fazer com as minhas contas? E aí, você não tem contrato, você tem o quê? Você não tem nada. E assim, alguns anos eu passei por isso e eu lembro muito bem que nessas épocas assim, de final de ano, chegava a ficar tenso. E eram os momentos que eu mais falava assim, cara, será que se eu fizer engenharia, será que se eu fizer direito, eles passam por isso, né? Tem um salário fixo. E aí eu conversava muito com meu pai sobre isso e ele falava assim, Marcelo, é o seguinte, tem médico que tá quebrado, tem engenheiro que tá quebrado, tem advogado que tá quebrado. Quem faz a profissão é você. E essa virada de chave do meu pai me falava, você tá certo, pai, eu vou ser o melhor profissional de educação física possível, o melhor personal possível. E eu sempre fui em busca disso. Cara, legal. Muito bacana. Então, já que você falou dessa questão da virada de mesa, né, que você virou o jogo, e hoje é Marcelo Donici, que estava no Arnold South American, é isso aí? South America, a gente encontrou ele lá. 2023, que é a realização de um sonho, colocando seu stand lá, 3 dias de feira, para conhecimento mundial, porque a feira ela expande para o mundo, né? E você representou. Então eu vou começar com a primeira pergunta, que é a sua mentoria. Qual o nome da sua mentoria? Personal Premium. E aí o que você faz nela? A gente vai afunilar para depois o Lucas chegar lá no aplicativo. Boa. Basicamente eu ensino o personal trainer a criar sua consultoria online do zero ou potencializar a que ele já tem, certo? Toda a parte de criação, divulgação, marketing, vendas, captação de clientes, entrega do treino, escala, suporte, abordagem dos alunos. Olha quanta coisa se faz uma consultoria online. Muito profissional acha que é só enviar um treino. Não, tem muita coisa por trás. Então, basicamente, a minha mentoria, depois que eu criei esse curso de consultoria online, eu fui criando outras coisas. Tem curso de métodos de treinamentos, tem curso de carreira presencial, que é o que eu peguei de base quando eu era coordenador, né? O que o cara tem que fazer para ser um bom profissional no presencial? E eu comecei a criar produtos, tráfego pago, marketing e Instagram. Hoje eu chamo de Netflix do personal. Então eu tenho uma área que tem vários cursos. O professor paga um acesso por mês, super em conta, e aí ele tem acesso a todos os meus cursos e o meu suporte via WhatsApp, num grupo. Esse é meu carro-chefe, meu personal premium. Todos estão na mesma plataforma. Na mesma plataforma. Cara, legal. Ele pode comprar separado, né? E aí eles ficam lá com um cadeadinho fechado, ele paga o valor mensal
E ele tem acesso a tudo. Legal. E falando do aplicativo, quer dizer, você quer... Não, você. Falando do aplicativo, você explica um pouquinho pra gente como que ele funciona, Boa. a ideia por trás, você meio que já falou, né? Não, Mas conta pra gente. é legal, eu vou só traçar um caminho de como isso aconteceu. Sim, legal. Na época que eu dei aula para o Paulo Musi, então o meu Instagram, ele cresceu demais, né? O Musi escrevia lá, @Marcelo Donice, e eu nunca pedi para ele, que isso fique muito claro, né? Ele fazia porque ele é um cara 100% de coração. Uhum. E ele falava, Marcelo Donice me deu essa dica de exercício. Era surreal o que acontecia, assim. 100 pessoas no dia, 150 personagens. E até então eu não utilizava o Instagram de forma estratégica. Eu tinha foto de passarinho, tinha foto do meu filho e do time, coisas que hoje eu ensino o personal a não fazer. Então, e aí eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho que usar essa ferramenta aqui de algum jeito. Aí eu lembro que as primeiras eu postei assim, cara, faça o tríceps em vez de fazer assim, faça assado. Meu Deus, você é muito bom, você é excelente, como é que você dá aula pro músico? Você é tão magrelo e dá aula pro músico, não sei o que. Essas coisas que sempre falavam. Aí eu falei assim, cara, legal. Aí eu comecei a postar coisas sobre isso. Enfim, o meu Instagram começou a criar um outro formato. Então muita gente começou a me procurar para pedir treino. Pedir para eu montar o treino, sim. E até então, em 2016, eu falava assim, cara, eu não trabalho com isso. O meu negócio era encher o meu presencial ali, que é o sonho de todo personal. Queria lotar minha agenda presencial. Até que um dia teve um cara que foi me pedindo. Eu lembro que o nome dele era Marcelo e ele era da Bahia. Ele ficava lá no direct. Professor, monta um treino pra mim, cara. Aí eu falava, cara, eu não trabalho com isso. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí teve um dia que eu falei assim, Xará, R$500 eu monto o treino pra você. Ele falou assim, me passa seu não tinha o Pix, aí que deu zero. Me passa sua conta. Quando ele falou isso, eu falei assim, gente do céu. Imagina o tanto de dinheiro que eu perdi não tendo esse produto de atendimento, que a gente chama de consultoria online. Aí eu caí de cara. O cara me pagou para eu montar um treino para ele. E eu vi que eu tinha um negócio. O cara paga R$500 para montar um treino. E aí eu comecei a divulgar isso e criei uma planilha no computador do Excel. E aí eu comecei a vender 1, 2, 3, e aí eu esbarrei no preço. A galera começava a achar caro, alguns, né? E aí eu comecei a ter os primeiros problemas, vamos dizer assim, né? Em ter um padrão de valores, em ter tipos de planos, eu não tinha. O meu era R$500 por mês. Então ali eu comecei a cair num platô assim de não ter resultados. Eu já dei o nome de consultor online do time Marcelo Donice, mas eu comecei a estagnar. E também eu comecei a não ter o controle desses meus alunos. Como que o cara enviava a planilha pro cara, eu não sabia se o cara estava treinando, se ele não estava treinando. E aí comecei a ter problemas como eu sempre fui muito do presencial. Eu amo dar aula presencial, eu não vou parar nunca. Eu sou muito técnico, eu encosto no meu aluno, eu ponho o dedo para ele fechar as escápulas. Eu sempre tive muito esse touch com os meus alunos. E eu falei, como que eu vou fazer isso à distância? Então eu me vi numa oportunidade, mas limitado em entregar um produto de qualidade. E aí em 2018 o Bruno Martins, que é meu sócio em toda essa operação que eu falei para vocês, ele me procurou porque ele já estava começando um aplicativo de treino para personal. E aí a gente fez uma união dos nossos produtos, porque eu falei, cara, hoje a minha audiência é muito grande, né? Eu dou aula para o Paulo Musi, só tem personal que me segue. A partir do momento que eu falar do seu aplicativo, ele vai expandir muito, e aí a gente começou a fazer uma conexão. E isso é uma coisa muito legal, Lucas. Quando ele começou a trazer esse produto comigo, eu falei assim, cara, eu tenho uma planilha muito boa. Ela é melhor que a minha planilha? Ele falou, pode ter certeza. E eu tenho um amigo pessoal que ele é engenheiro. Ele não tem nada a ver com a área de educação física, só que gosta muito de treinar. Tá. E eu falei assim, JK, você vai fazer o seguinte, sabe essa planilha que eu te mando? Eu cuidava dos treinos dele. Ele, sei. Beleza, você tá seguindo ela à risca? Tô. A gente vai fazer 1 mês de teste
em um aplicativo aí que o cara tá me chamando pra ser parceiro dele. Ele falou, beleza. E cadastrei ele e mandei o treino pra ele. Quando ele treinou, ele falou assim, Mamá, é muito legal. Gostei demais, é prático, é atual, né? Porque é o aplicativo e tal. Consegui ver a foto, antes tinha só foto do exercício, a série, o número de repetições e tal. Mas eu senti falta dos seus métodos. Então, nas minhas planilhas, eu colocava os métodos de treinamento. Ele senti falta disso. Aí eu falei, beleza. Aí eu voltei pro Bruno. Falei, Bruno, eu fecho contigo, só que eu vou precisar fazer alguns ajustes. E foi aí que a gente começou a entrar dentro do produto do aplicativo. Entendi. Então eu entro como eu digo que eu sou o gerente técnico da parte de prescrição. Uhum. Então tudo que o personal tem que encontrar ali, sou eu que trago. Então quando o pessoal do desenvolvimento agora começa a fazer as coisas novas, vem primeiro o aplicativo para mim, para eu fazer os testes e validar. Então às vezes eu quero uma vírgula, não é aqui, eu quero o interrogação lá em cima, não aqui embaixo. Sou tudo eu que determino para passar para o professor. E o aplicativo trouxe o vídeo do exercício. Então, eu consegui trazer dentro daquele produto de consultoria online o melhor possível. Uhum. Mas nunca vai substituir o presencial, isso é um fato, certo? Então, eu consigo dar o máximo para um aluno, aí eu consigo controlar a frequência dele. O momento que ele termina de treinar, eu recebo um SMS. Então eu consigo saber, eu tenho alunos, lembra, igual eu falei, do mundo inteiro. Sim. Eu consigo saber que o aluno acabou de treinar. Eu consigo ajudar ele a ter a série, a repetição, a carga, o tempo de intervalo. Ele consegue ter o controle da frequência de conclusão do treino através de porcentagem. Quando ele termina o treino, eu tenho a contagem de calorias, o tempo que durou o treino. Então são tantas ferramentas que hoje o aplicativo trouxe que deixou a minha consultoria online extremamente premium e extremamente escalável, porque eu consigo ter alunos ilimitados dentro do app. Extremamente premium. Então, eu vou levantar a bandeira aqui. Eu sou formado da turma de 2006 na Companhia Atlética. E o que você comentou, né, no meio da entrevista aqui, que quando você entrou com essa ideia, todo mundo falava, não, isso daí, os caras, né, pô, vai tirar a gente do mercado. Tinha muito isso. E personal que estava já há muito tempo na área, ficava comentando um com o outro, falando, não, eu só tô aqui com as minhas aulas, tá bom, não quero mexer com isso. E eu já sempre uma visão lá na frente, falei, pô, não, eu já montava minha planilha no Excel também, mandava, eu falei, não posso perder tempo, se tem um aplicativo. E aí eu fui ver um outro app, aí eu olhei, daí fui o concorrente, falei, puta, daqui eu tô meio perdido, não tá legal. E aí o Vitor, que é o Vitor Hugo, falou, não, o Marcelo Donice, cara, tá aqui e tal, fresquinho. E aí eu entrei em contato com você, tive todo o suporte, não tenho o que falar, foi maravilhoso. E aí a gente colocou dentro daqui eu coloquei na minha bio, né, acrescentei lá um método 3 em 1, treino, dieta e suplementação, com o seu aplicativo, que é o Personal Fit. E também falei, tô curioso para ver como é que é se ingressar nesse mundo e tudo mais. E aí comprei a sua metodologia, assisti suas aulas lá, achei bacana, tô te dando feedback hoje presencialmente, né, falando aqui, que é super válido. Então o público de casa aí pode confiar que é 100%, o Marcelo Doniz estava na feira lá representando. E o Lucas também faz parte agora também do método 3 em 1, né? Sim. Treino, dieta e suplementação, porque a gente atende aqui nível Brasil, agora o Lucas domina o inglês e tudo mais, se precisar, porque eu faço um método one-to-one, né? Então a gente faz uma entrevista rápida, né? Com a pessoa para fazer a anamnese e tudo mais. E aí essa parte de fora do país é com o Lucas daqui para frente. Parabéns, sensacional. É isso. É isso. Você quer falar um pouco sobre a feira, Marcelo? Como é que foi? Legal, claro. O stand tava lindo lá, cara. Parabéns. Ficou bonito, né? Muito bonito mesmo. Ficou legal mesmo. É, sem dúvida, a realização de um sonho. É um marco na empresa, né?
a gente vem crescendo, né? Trabalhar com tecnologia, startup, essas coisas dá muito trabalho. Então, quando você vê assim, e o Lucas fala, nossa, eu vi o app, muito legal. Tipo, é um caminhão de gente que tá por trás e é muito bacana porque a gente vem caminhando para ter um produto de muita qualidade, né? Então, rapidamente, falando de tecnologia, você muda alguma coisa no código do app, às vezes o que estava tudo bem, piora uma coisa, você conserta uma coisa, desajeita outra, enfim. Então é um trabalho árduo que a gente tem feito e ir subindo gradativamente o número de usuários. E os meus usuários que eu falo são os profissionais de educação física, certo? A feira, ela em questão de vendas, assim, a gente não se preocupou, a gente tinha metas a serem batidas, mas a gente não se preocupou. A gente se preocupou numa coisa que é o fortalecimento da marca. Então, assim, o fortalecimento do nome app Personal Fit muito grande, né? Então, as minhas próprias redes sociais, meus amigos pessoais, né? Deu um excelente engajamento, mas o principal é o fortalecimento do nome do aplicativo. Então, os professores que usam e estavam por lá faziam questão de passar, de vir dar um abraço, de tirar uma foto. Os mentorados, vários foram lá. Então, a gente ficou muito feliz com essa troca de energia dos usuários e a expansão da marca, que agora, como eu falei, que foi um marco, né? Que a gente sai de um aplicativo quase que desconhecido para uma startup, de fato, já dentro das maiores redes, das maiores feiras, desculpa, de fitness do mundo, né? América Latina já é a maior. Eu imagino que realmente foi um marco ali, porque faz parte da construção de uma marca como a de vocês, está dentro de o Arnold Festival é o maior, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é o maior festival de esportes do mundo. Se você der uma olhada, pelo menos lá nos Estados Unidos, o tanto de categorias que tem dentro, né? Porque, para quem não sabe, o Arnold Festival não é só a feira ali e o campeonato de fisiculturismo. Tem um monte de coisa acontecendo ali. Tem luta, tem strongman, tem powerlifting, tem um monte de coisa. Então, vocês estão de parabéns. Aí o stand estava muito bonito mesmo e realmente vocês cumpriram o papel muito bem, porque para a construção da marca, do fortalecimento da marca, foi excelente. Exatamente. Essa foi a principal proposta. Marcelo Donice, deixa o seu contato para o público de casa. Antes de mais nada, seu Instagram é o Marcelo.Donice, que é o meu sobrenome. Marcelo.Donice, fácil. Ok. Tem o da empresa, você quer deixar ou é só esse mesmo, pessoal? Todas as informações eu tenho tudo no meu Instagram. Além do feed ali que eu sempre trago informação, tem o botãozinho lá que tem a minha página com o meu número do WhatsApp profissional, tem a página do Personal Premium, tem o acesso ao aplicativo. Todo mundo pode testar por 7 dias gratuitos. A gente faz questão, porque o app, o cara precisa só conhecer. Ele é excelente, ele vai ajudar na prescrição. A mentoria, eu vendo tudo que vem antes da entrega do treino. Igual eu falei para vocês, a consultoria online é muito legal, muito legal. É rentável? É muito rentável. Só que o professor acha que é só enviar o treino. Eu mostro tudo para ele que eu venho por trás. Como que você vai se posicionar de maneira estratégica dentro do Instagram? Quando que tem que postar? O que tem que fazer no Reels? E os Stories? Você sabia que é um algoritmo para cada um? E o que você tem que fazer para captar alunos para a sua consultoria online? E depois, quanto que você vai cobrar? Você tem planos? Mensal, trimestral, semestral? Você tem um link de pagamento? Como é que o cara lá da Irlanda vai te pagar? O cara não tem nada. Até agora eu nem falei do treino. Você sabe como você vai organizar? O aluno comprou e depois? E a anamnese? Como é que você faz uma avaliação física? Onde que você vai guardar isso? Vai deixar no e-mail? Você tem que procurar o nome do aluno para achar a avaliação física que você mandou? Montagem do treino. E depois que você montou o treino, quando que você tem que falar com esse aluno? Quando que você tem que ter uma abordagem, ou você só vai falar um dia antes de trocar o treino? Então, olha quanta coisa tem antes do app. Importante, bacana.
Então, ó, galera, já sabe, é só clicar no link, tá? Na bio, no Instagram dele tem a bio lá, clicou, tem todas as informações, tá? Dos cursos e o WhatsApp aí, profissional do Marcelo Donice. Marcelo Donice, você tem algum recado para deixar para o público de casa específico para profissionais que estão entrando na área, estagiários, enfim. A galera da área, você quer deixar algum recado? Eu quero dizer que eu amo a educação física. E quem está se formando, você tem a maior profissão de 2023 para frente. Nós somos responsáveis pela saúde, igual eu falei para vocês. A pessoa em algum momento vai te procurar ou pela dor ou por amor. E só você saber como monetizar isso, como você se comportar como uma empresa, que é o que eu sempre falo, né? Uma empresa tem o quê? Ela tem gestão de marketing, RH, vendas, divulgação, ela investe. Não é só personal training, colocar uma camiseta de personal e sair dando aula. Não é só isso, tem muito mais. E é um mercado que vai dar cada vez mais frutos para as pessoas que acreditarem de fato e se prepararem, né? Então, como a gente estava falando, Lucas, não é só estudar fisiologia, não é só estudar biomecânica. Você precisa fazer marketing, você precisa entender sobre vendas, você precisa entender sobre pessoas. Perfeito. Muito bom. E você que está sentado aí no sofá, deixando o sofá te engolir, já sabe, consultoria. Temos aqui Marcelo Donice e o time da Wordbody também. E outros profissionais. Então já sabe, o mercado está aquecido. Vamos treinar, galera. Vamos mexer e... Vamos dizer da melhor forma, né? Proporcionar saúde para o seu corpo e bem-estar. O que eu falo para as pessoas que, fora o personal, não tem mais desculpa de não treinar. Não tem mais desculpa de treinar. Se for dinheiro, dá Google, o YouTube, você tem treino, tudo. Tem vários treinos, pessoas muito boas e amigos meus. Estão lá, gratuito. Ah não, eu quero uma coisa um pouquinho mais direcionada. Você tem a consultoria online. Hoje o personal tem grupos de desafios. Em 4 meses eu coloquei 1.200 pessoas no grupo de desafio fitness. Com treinos para fazer na academia e treinos para fazer em casa. Gravei. A gente fez mais de 300 mil reais em 4 meses com grupos de desafio. Barato. Um era R$ 79,90, outro era 247. Tudo isso com estratégias. Que é o novo produto do Personal Premium. Show de bola. Então é isso aí, galera. Só tenho a agradecer. Marcelo Donice, muito obrigado mais uma vez. Somos muito gratos aí pela multiplicação de informação. Até uma próxima. Tamo junto. Lucas, tem mais alguma coisa para falar aí pro grande Marcelo Donice? É isso, Bruno. Queria te agradecer mesmo pela sua presença aí, por ter aberto aí pra gente a sua trajetória, a sua vida, e te agradecer mesmo. O papo foi muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E falar de atividade física, falar de educação física, falar de treino de personal, é o que eu vivo, é o que eu amo, então vai ser sempre um prazer. Muito bom. E para você que ficou até o final aí, ó, não esqueça, inscreva-se no canal, por favor. Inscrevam-se no canal, clica lá, ó, para ativar o sininho, compartilhe, comente, fortalece aí, tá bom? Podcast da Wordbody, Papo Saúde, até a próxima, galera. Valeu!